No nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o coordenador do Mova-se. O Mova-se é um movimento que reúne todos os servidores do estado do Ceará e é o servidor público, por sinal, servidor do Poder Legislativo, o Pádua Araújo, que é o coordenador do Mova-se. Ô Pádua, além do Mova-se, nós temos outras categorias aqui, outros sindicatos representando as categorias? Em primeiro lugar, assim, bom dia e feliz 2025, Edson. Quero aqui te agradecer pela oportunidade de dialogar com você sobre a temática e as insatisfações ou as situações vividas pelo funcionalismo público do estado do Ceará. O Mova-se, ele é um sindicato geral, um sindicato que nasce em 1988. É um sindicato que não tem o nome de sindicato, né? Porque Mova-se quer dizer Movimento de Valorização dos Servidores Estaduais. Ele nasce como um movimento, ele nasce como uma junção de muitas categorias que estavam no seu processo de luta por valorização, por melhoria de condição de trabalho. E assim, em 1988, o Mova-se consegue a primeira carta sindical do país. Porque é importante explicar para a população que antes de 1988, servidores públicos não poderiam ter uma atuação sindical. Essa atuação sindical foi regulamentada a partir de 1988 e o Mova-se teve a oportunidade de receber a primeira carta sindical. Bom, o Mova-se, ele como um sindicato, ele é um sindicato geral, ele não é um sindicato de categoria. Ele não representa especificamente a saúde, a educação, as obras públicas, a cultura, mas ele representa a todos de uma forma geral. Então é um sindicato geral, um sindicato que reúne 42 categorias no estado do Ceará. É um sindicato que tem servidores públicos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. E também ele alberga em suas lutas os seletistas. Nós negociamos pela Companhia dos Portos, a CIP, pela Ematerce, também o pessoal lá da Assistência Técnica Rural e também o pessoal da CEASA, né, Distribuição de Alimentos. Então, são 3 empresas públicas, CNPJs públicos, em que o Mova-se tem a oportunidade de negociar, de dialogar, de buscar melhorias para essas categorias. Então, o Mova-se, ao longo desses 35 anos, aliás, vai completar 36 anos agora, em novembro de 2025, ao longo desses 36 anos de existência, o Mova-se tem se pautado por um trabalho de valorização do serviço público, do servidor público, da condição. Porque uma coisa que é preciso dizer, né, Edson, o servidor público, ele é aquele cidadão que viabiliza para a população, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, das chamadas políticas públicas. Então, se existe uma política pública de educação, é porque tem lá o professor, porque tem lá a merendeira, porque tem lá o porteiro, o pessoal dos serviços gerais, que são servidores públicos. Então, o Mova-se representa e trabalha com eles. Então, o Mova-se tem filiados professores, tem filiados que são secretários escolares, motorista de transporte da educação. Então, se existe uma política de saúde no estado do Ceará, o Mova-se tem lá médicos filiados, tem enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, o pessoal que trabalha na saúde
está lá afiliado no Mova-se, sendo representado pelo Mova-se. E aí vai, né? Você vai, obras públicas, por exemplo, nós temos os engenheiros, os arquitetos, os geógrafos, o pessoal da agrimensura, os serviços técnicos da Superintendência de Obras Públicas também são filiados ao Sindicato Mova-se. Então, é um sindicato geral que representa, de uma forma geral, todos e todas os servidores públicos. E, anualmente, né, temos essa questão do diálogo com o governo, não só em relação à questão do reajuste de cada ano, mas também em relação à valorização desses profissionais que precisam muito dessa valorização. Quanto mais valorizado é um servidor público estadual, melhor é o serviço que ele desempenha para a população. Pablo, você fez referência a 3 empresas públicas em que o pessoal é seletista, né? Sim. Não é servidor público, é Isso. seletista. É empregado público. Empregado público. E o Mova-se também representa esse pessoal. Vocês conhecem, dão abrigo aos terceirizados? Bem, o Mova-se, nesse momento, ainda não filia trabalhadores terceirizados. Terceirizados, eles estão no ACI Conservação, em outros, né? Até no Sind Saúde tem terceirizados e tal. Bem, então o Mova-se, em sua carta sindical, não representa os terceirizados. Nós compreendemos, inclusive, que são muito importantes na viabilização desse serviço público, o trabalho do terceirizado, porém, nós compreendemos que o melhor caminho ainda de chegar até o serviço público é o concurso público, o chamado, são as seleções públicas, que é o meio mais republicano de você estar lá participando da política pública. Porém, nós compreendemos que o trabalhador, a trabalhadora terceirizada, são o elo mais fraco nessa relação. Né? Então, por exemplo, nós temos um mecanismo, eu preciso falar disso, Edson, nós temos um mecanismo no estado do Ceará de terceirização que é um dos mais cruéis, que é a cooperativação. Então, nós temos um processo de cooperativação, principalmente na saúde. Qual é a diferenciação que você faz aí do terceirizado geral para esse terceirizado cooperativado? Pronto. Olha, o terceirizado geral, ele é um trabalhador seletista, ou seja, ele tem lá a sua carteira assinada por uma empresa de terceirização. Não, que não vamos falar de nomes, mas tem várias que terceirizam a mão de obra nas repartições públicas. E o cooperado, ele é como se ele fosse dono da própria empresa. Ele é uma cooperativa que junta isso é o normal, aqueles né? trabalhadores. Isso é o normal. A Unimed, por exemplo, é uma cooperativa dos médicos. Tem lá os seus médicos, né? Perfeito. Que são os cooperados. Perfeito. Mas no caso do Estado, os terceirizados pelas cooperativas, eles são terceirizados realmente das cooperativas. São terceirizados das cooperativas. E aí, onde é que anda, onde é que é a crítica do Mova-se em relação ao processo de cooperativação? Olha, esse terceirizado, cooperativado, ele não tem direito a repouso semanal, ele não tem direito a férias, ele não tem INSS. Mas ele não é contratado pela empresa lá como seletista? Ele contrato que o governo faz com essas cooperativas ou com outras empresas de terceirização, o governo exige que os servidores sejam seletistas e que as empresas contratadas, elas prestam contas de que pagam lá claro. O INSS do servidor, pagam lá o FGTS. Né? Mas com o modelo de cooperativa não tem essa obrigação. O modelo de cooperativa, você contrata diretamente esse CNPJ, a pessoa que é cooperada, ela vai trabalhar, né, dentro de um hospital, sei lá, o Valdemar de Alcântara, ou Hospital Geral, ou Messejana, e ele vai receber somente o provento dele, o prolabore dele mensal. Ele não vai receber, ele não tem os mesmos direitos de um trabalhador seletista. Não tem. Né? E isso na nossa opinião, algo que precisa ser modificado, essa situação. O trabalhador
acaba sendo penalizado nessa situação. E assim, muitas vezes ele tem dois contratos. Ele tem um contrato como vamos lá, acontece muito. O sujeito é servidor público do Estado do Ceará, mas ele precisa complementar a renda, porque às vezes o salário é muito ruim, né? Aqui no Ceará, é importante dizer, grande parte dos servidores públicos recebem seu 101. 101 é o código geral do salário, menos do que um salário mínimo dentro do 101. É lógico que lá no Olerite, no contra-cheque, colocam as gratificações que faz com que ele ganhe chegar pelo menos no mínimo, mínimo um salário mínimo, né? Inclusive nós tivemos esse diálogo com o pessoal da CEPLAG, né? Olha, como é que pode a CEPLAG aceitar que um trabalhador receba menos do que um salário mínimo? Mas ele não recebe menos salário mínimo, a crítica deles é essa, porque tem as gratificações. O problema, Edson, é que muitas dessas gratificações, elas não acompanham esse trabalhador quando ele se aposenta. Quando ele se aposenta, ele fica muitas vezes no desalento. Ele recebe o mínimo do salário mínimo. É para receber pelo menos isso. Né? É para receber pelo menos isso. Então, mas temos trabalhadores que recebem salários muito pequenos. No Mova-se a gente recebe gente todos os dias com muita dificuldade econômica, aposentados com muita dificuldade econômica. Né? E eu sempre digo, falava isso na época do governador Camilo Santana e falo hoje, na época do governador Elmano, né, que o governador Elmano tem a oportunidade de ouro de transformar a vida desses servidores públicos estaduais, trazendo mais dignidade, mais condição econômica. Por exemplo, eu vou citar aqui uma situação que acontece na saúde do Estado do Ceará. Isso é muito importante. Em 2021, foi votado na Assembleia Legislativa uma lei complementar, certo? A Lei Complementar 270. Essa lei, ela modifica a situação dos trabalhadores administrativos dos hospitais. Pessoal lá do EMOSSE também, que trabalha no administrativo. O pessoal de todos os hospitais públicos, servidores públicos, administrativos, eles foram atingidos por essa lei. Houve uma ampliação de carga horária, eles saíram de 30 para 40 horas, porém, quando eles saíram de 30 para 40 horas, existe um dispositivo ali, um artigo, o artigo 17º, no seu parágrafo 3º, vou falar bem claro, artigo 17, parágrafo 3º. Da Lei Complementar. Da Lei Complementar 270, lei de 2021, que diz o seguinte: doravante o servidor público não terá ascensão salarial. Ou seja, estanque ali. Parou no tempo. Então, desde 2021, os trabalhadores do administrativo, da saúde do Estado do Ceará, estão sem ascensão salarial por conta da Lei Complementar 270. E nós queremos discutir... Então, essa lei deu 1 e tomou 5. Isso, deu 1 e tomou 5. Tomou 5, porque o que acontece? Essa trabalhadora que está lá trabalhando no recursos humanos, vamos dizer, da Messejana, ela recebe um vale alimentação menor do que o terceirizado. Menor do que o terceirizado. Ela está condenada, enquanto estiver trabalhando, a não ter mais nenhuma ascensão salarial. Ela vai ter o reajuste do ano, mas a sua carreira não vai haver nenhuma ascensão salarial. Então é preciso transformar... Não tem um plano de carreira. Não tem mais plano de carreira. Não tem mais plano de carreira para o pessoal do administrativo. Então, Edson, é preciso transformar essa realidade. Então, quando eu digo que o governador tem essa oportunidade, e nós do Mova-se estamos temos a compreensão que podemos dialogar sobre isso para tentar trazer melhoria para essas pessoas. Padre, nós vamos já falar no assunto, claro, que é mais seguro, duro. Fora do momento de discussão salarial, o que é que fazem esses sindicatos? O que é que faz o Mova-se? Bom, como nós trabalhamos com 42 categorias,
Por exemplo, nós fazemos a negociação do acordo coletivo de trabalho da EMATES. Vamos dar um exemplo. Nós protocolamos o acordo, estamos dialogando a minuta com os trabalhadores. Então, anualmente, nós vamos discutir a carreira dos trabalhadores da EMATES, como é que ela é, como pode melhorar, quais são as grandes melhorias que podem ser trazidas, né? Por exemplo, nesse momento nós estamos numa alteração do 2024, do Acordo Coletivo de Trabalho, para poder garantir que esses trabalhadores tenham um seguro para a sua atividade laboral, né? Então, nós fazemos isso também nos portos, né? Fazemos a negociação do ACT dos portos, né? O Ernesto Luiz, que é o nosso diretor de mobilização, está à frente dessa negociação. Fazemos isso lá na SEASA. Quero mandar aqui um abraço para o França e para a Ana, da ACES, que é uma associação que tem dos trabalhadores da SEASA e que trabalha em parceria com o Mova-se para garantir a melhoria da condição de vida desses trabalhadores da SEASA. E todos os dias aparecem demandas. Seja, por exemplo, daquela pessoa que está tentando se aposentar, seja, por exemplo, daquele trabalhador que está requerendo um PASEP, seja de um assédio moral, uma questão, às vezes, de um processo de assédio moral, né? Ele foi maltratado lá na repartição pública, procura o Mova-se, que o Mova-se dá todo o suporte jurídico, dá todo o suporte para ele poder se defender, né? Então, nós estamos, o dia a dia do Sindicato Mova-se é muito agitado. Nós temos processos hoje de despadronização no estado do Ceará. Tem trabalhadores que trabalham, exercem uma função, mas recebem por outra função. Então, isso a gente registra na Polícia Civil, isso a gente viu na SEMAS, agora há pouco estava falando sobre a questão da SEMAS, que tem 6 trabalhadores lá que estão despadronizados, precisam ser enquadrados. Nós temos na Secretaria de Cultura 2 trabalhadores que nessa situação são inclusive engenheiros elétricos que precisam ser enquadrados na profissão. Então, nós vamos a cada dia encontrando demandas que precisamos agir urgentemente para resolver. Pablo, anualmente vocês têm um determinado momento de mobilização, porque é quando vocês estão preocupados com majoração salarial. E antes de entrar neste momento da mobilização, que preparativos vocês tiveram para saber se realmente quanto às categorias precisam reivindicar, qual a disposição do governo em negociar, qual o tamanho da conta que a proposta de vocês vai acrescentar ao orçamento? Vocês têm esse estudo? Temos. Edson, uma excelente pergunta. Nós temos a assessoria do DIEESE, né? Que é um instituto muito nacional, né? Então nós temos a assessoria do DIEESE e estamos Departamento Intersindical de Estudos Econômicos. E o DIEESE nos fornece quase que semanalmente relatórios sobre a condição do orçamento do estado de Ceará. E todos os meses nós sentamos para dialogar a situação do mês e estamos acompanhando para e passo cada centavo que é utilizado no estado do Ceará. Cada centavo que é arrecadado e para onde vai esses recursos, como eles são empregados. O Mova-se está sempre acompanhando toda a situação fiscal e financeira do estado do Ceará através da assessoria do DIEESE. Bom, mas vocês também têm um instrumento aqui que faz parte deve fazer parte do Mova-se, que é o pessoal da Fazenda. Perfeito. É o pessoal que lida exatamente com esses números, né? Perfeito. O Mova-se, ele faz parte de um fórum chamado FOASPEC, que é um fórum que une sindicatos e associações de servidores públicos. Lá existe a Fundação Sintaf. E na Fundação Sintaf tem o professor Lúcio,
que também produz estudos econômicos e acompanha a execução orçamentária todos os anos, e ele também fornece informações tanto para o FUASPEC como para o MOVAS. Então, o MOVAS tem a própria assessoria do DIEESE, mas também conta com a assessoria, a mesma assessoria que todo o FUASPEC tem, todas as entidades que fazem parte do FUASPEC. É importante dizer que os números tanto fornecidos pelo professor Lúcio como pelo DIEESE, não há discrepância. Não há nenhuma discrepância, né? O estado do Ceará é superavitário, teve aí nos últimos 12 meses um incremento de 3 bi em suas receitas, tem uma condição econômica, vamos dizer assim, extremamente favorável. Isso é resultado, nós reconhecemos, da boa administração, porém, é preciso, me lembro aqui do tempo do Delfim Neto, né? Que ele dizia que era preciso aumentar, crescer o bolo para depois dividir. Então, é necessário que seja dividido, e a nossa compreensão que não seja só para os trabalhadores do serviço público, mas para a população em geral. Por exemplo, quando você gasta mais com saúde, quando você gasta mais com educação, quando você investe. Quando você investe mais em saúde, mais educação, em mais saneamento básico, mais com segurança, você está dividindo esse bolo com a população, que é muito importante. Quando vocês chegam com esses números traduzidos pelo DIEESE, né? Os números aqui da própria FUASPEC, né? Uhum. Quando você está com o secretário do Planejamento, ele concorda com esses números ou discorda? Bem, não tem tido nesse momento, às vezes tem uma discordância de valores, né? Mas é uma discordância, vamos dizer assim, não é tão discrepante. Pontual, não é tão discrepante. Né? A compreensão da execução financeira que tem a CEPLAG ela é um pouco discrepante da compreensão dos movimentos sociais. Porque nós, movimentos sociais, compreendemos que os recursos devem ser reinvestidos na condição econômica do povo cearense e, é lógico, numa política de valorização dos serviços estaduais. Por quê? Porque valorizando melhora esses serviços. Investindo mais, você tem resultados melhores na educação. E aí toda uma cadeia, um ciclo que se como é que eu posso dizer? Alimenta, né? Então, há discrepância, mas são discrepâncias pontuais. É importante sempre dizer que nós estamos numa disputa pelo orçamento público. Essa disputa pelo orçamento público tem duas compreensões: uma compreensão dos movimentos sociais, de que esse orçamento público pode ser solidariamente trabalhado para a população e melhorando a condição da população, e é lógico que tem outras compreensões liberais, e aí a gente respeita também as correntes liberais, divergimos, mas respeitamos, que as compreensões liberais dizem, temos que reduzir os gastos, temos que controlar esses gastos, né, com serviço público. Então eles não entendem como investimento, eles entendem como gasto, e que esse gasto precisa ser reduzido e que esse Estado precisa ser reduzido. Então são duas compreensões que hoje norteiam a disputa por esse orçamento. Essa compreensão de redução do tamanho do Estado não passa perto de vocês, né? Não. O servidor público compreende a necessidade de que, se a gente precisa dar uma educação de qualidade, tem que dar condição para esse trabalhador dar essa educação. Não, se a gente precisa ter uma saúde de qualidade, é preciso dar condição para que o trabalhador de saúde tenha equipamentos para fornecer essa saúde para os trabalhadores, para aqueles que mais precisam. Mas essa condição de qualidade, não de quantidade. De não? Qualidade. De qualidade, compreensão de qualidade. Ele fez essas perguntas para chegar aqui a uns números. Sim. Que a gente recolhe lá no próprio portal de transparência do governo do Estado. O Estado tem uma folha que ele alberga 180 mil servidores, contra-cheques. Isso. Na verdade, não são 180 mil servidores, né? Uhum. Porque
quando ele baixa aqui, eu não sei por que ele acrescenta quase 30 mil aí nesses contra-cheques, porque no número de servidores ativos, inativos e pensionistas, só se chega a 150, só se chega não, se chega, porque eu acho mais, né? Só se chega quando você acha pouco, né? Chega a 159.157 pessoas que recebem hoje mensalmente do Estado. Correto. Sendo 89.519 ativos, trabalhando, né? 43.023 aposentados e 18.628 pensionistas. Sim. Esses números estão agora Certo. no portal da transparência. Amanhã eles poderão ser outros. Sempre né? mudam, mas é mais uma mudança pequena. Pois é, o Estado gasta com os ativos 825 milhões de reais mês, com os inativos aposentados, 281 milhões, e com os pensionistas, 86 milhões. É uma folha pesada, né? Vocês não têm a compreensão de que o Estado é uma máquina inchada? Edson, pode parecer, quando se vê os números, que a máquina é inchada, mas olha, o Estado do Ceará, proporcionalmente ao tamanho da população, nós temos 8 milhões, quase 9 milhões temos um pouco mais de 9 milhões de cearenses, né? Se você for pegar uma conta bem simples, esses 9 milhões, dividir por esse número total, você vai ver que o Estado do Ceará é um dos que menos emprega servidor público no Brasil. Se não me engano, nós estamos na posição 24ª entre os 27 estados. Um dos que menos emprega servidores públicos. Então, a nossa folha é extremamente pequena. Se você for comparar, por exemplo, com o Rio de Janeiro, né? Que é um dos 3 que mais empregam, com Minas Gerais, com São Paulo, que são estados que até pouco tempo, Minas Gerais vive uma crise fiscal, né? O Rio de Janeiro viveu uma crise fiscal e ainda vive. São Paulo está um pouco mais saneada, mas você imagina, o estado do Ceará ele tem um dos que menos emprega e é um estado que ao longo dos últimos 30 anos, tem se esforçado para não fazer praticamente concursos públicos. Concursos públicos tem tido, vocês, com certeza você está acompanhando, são na área da segurança pública e para professores, para renovação do quantitativo de professores. Na saúde, acabou de ter um da FunSaúde para 6 mil, que ainda estão sendo... foi feito há algum tempo, né? Que foi feito em 2020, né? Se não me engano, 21, né? Ainda estão sendo nomeados, né? Mas foi um grande concurso da saúde, porque anteriormente não tinha tido nenhum, né? Não tinha tido nenhum. Então é um estado que tem baixíssimo percentual de funcionário público per capita. Um dos que menos tem é o estado do Ceará. Pode parecer grande. Aí nós trabalhamos com uma outra compreensão também, né? Aqui não cabe a mim falar da questão dos incentivos fiscais. Assim, na nossa compreensão, e aí os números estão aí para nos ajudar, né? O Estado do Ceará ele não mais praticamente pratica política de incentivo fiscal. Ele subsidia a iniciativa privada, né? A grosso modo, é para a gente explicar para a população o que eu quero dizer. Incentivo fiscal é quando você tem uma empresa que precisa de uma ajuda para poder subir. Aí o Estado pega, vamos lá, concede um terreno, dá lá uma redução no imposto, diminui o preço da energia, tira os impostos da energia, da comunicação, de tudo isso, para poder essa empresa se estruturar, gerar emprego e renda lá no município do interior. Somos completamente a favor dessa compreensão. Bom, subsídio
é quando a empresa já é estruturada, já existe há muito tempo, é lucrativa, já não precisa mais do apoio do Estado. Porém, continua recebendo esses mesmos incentivos. Então, deixa de ser subsídio para ser... deixa de ser incentivo para ser subsídio. Lógico, se a gente for olhar, a grosso modo, isso é incentivo, né? Porém, para uma empresa, não vamos falar de nomes de empresas, né? As empresas que estão no interior trabalhando, e a gente aqui, nós não somos contra o processo de industrialização do Estado, pelo contrário, tem que continuar, né? Tem que gerar emprego mesmo, porque a nossa população precisa, né? Mas esse bolo desses valores do Estado superavitário ser transferidos, em sua maioria, para empresas subsidiadas, enquanto que você tem uma massa de servidores públicos, né, que está vendo a sua desvalorização da sua condição econômica a cada dia. Eu acho que isso é uma situação que precisamos analisar com mais força, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a folha de pagamento do Estado do Ceará apresentou um déficit de 33,7%. Quer dizer o seguinte, existiram anos do governador Camilo Santana em que não teve reajuste salarial, foi zero. Teve anos em que o reajuste salarial foi abaixo da inflação. Então, quer dizer, ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos uma perda salarial muito grande. Mas se você for olhar, as políticas de subsídio, de incentivo, continuam com toda força. Então, nós compreendemos que tem recurso, mas poderia ser, e aí sim, é como eu digo, uma chance de ouro do governador de transformar essa realidade dos servidores públicos, dialogar, buscar caminhos para valorizar esse trabalhador. Sabe uma coisa? Em 2019 aconteceu a reforma da Previdência Estadual. E a reforma da Previdência Estadual, ela criou novas regras para o processo de aposentadorização. Nós tínhamos uma compreensão, eu tinha uma compreensão pessoal, de que quando chegasse 2025, nós íamos ter uma massa enorme de servidores públicos sendo aposentados, se aposentando. Você chega para o pessoal do administrativo da saúde e pergunta se ele quer se aposentar. Ele diz que não, porque já ganha tão pouco e se aposentar vai ganhar menos ainda. Você chega para o trabalhador também. Mas como ele vai ganhar menos? Porque ele deixa de receber, porque assim, existem regras de transição. Algumas ajudas, né? Ajuda à alimentação. Gratificações, tudo bem. Gratificações que não levam o salário para a aposentadoria. Ele não reduz né? o salário. Não, as gratificações que ele recebe hoje, trabalhando, ele deixa de receber. Entendeu? E isso vai penalizar a família. Então ele diz, olha, eu sobrevivo desse salário. E é interessante, essa mesma grita você pega com as pessoas que têm um saláriozinho melhor. Você chega lá, por que você não se aposenta, você já está idoso lá, e diz assim, olha, eu hoje sustento meus netinhos, como é que eu vou me aposentar? E ele, ultrapassando o tempo da aposentadoria, ele ainda recebe uma gratificaçãozinha, né? Um abono de permanência, né? E aquilo ajuda muito, né? Para quem ganha pouco. Para quem ganha muito, não sei. São poucos. Você acha que se tem servidor pouco no Estado ganhando muito, né? É um percentual muito pequeno. Se a gente for olhar, os servidores públicos com mais de, vamos dizer, de 10 mil reais no estado do Ceará, não ultrapassa os 12%, 10% da massa de serviço público. 90% do estado do Ceará recebe de 3 mil, 2 mil, sei lá, um salário mínimo é uma coisa de quase 50%. Padre, você citou aí a situação de servidores lá no Rio, Minas, São Paulo, mas eles têm orçamentos bem mais significativos, né? Sim. O orçamento do Estado será para este ano, de 2025, 41 bilhões e 200 milhões de reais. Sim. Aparentemente é um número muito alto, né? 41 bilhões.
Isso é que o Estado está pretendendo arrecadar, admitindo que ele arrecade, possa até arrecadar um pouco mais se o comércio funcionar melhor, não é? As pessoas tiverem um pouco mais de recursos para comprarem, tudo bem. Mas desses 41 bilhões, praticamente a metade é para pagamento de pessoal. O Estado do Ceará está gastando, ou gastou em 2024, não se tem um número fechado, mas próximo de 20 bilhões. Olha, Edson, a metade. É importante a sua compreensão. Olha, eu estou claro. aqui querendo esclarecer para a população. Claro. Eu quero que o funcionário ganhe melhor. Não, certo. Mas deixa eu lhe dizer. Se a gente for olhar a questão dos gastos com pessoal, né, você está falando uma rubrica chamada gastos com pessoal, que na sua opinião, na sua compreensão numérica, né, 40%. Não. Mais de 50%? 50%. Não é. Deixa eu lhe dizer. O Estado vai querer arrecadar 41 bilhões. Com todo e respeito. Projeta gastar 20 bilhões com o pessoal, metade. Não, deixa eu lhe dizer. Nós temos... Isso está no orçamento. Se você abrir aqui, o orçamento vai encontrar exatamente isso. Perfeito. É o seguinte. O Estado, isso era uma briga, inclusive do Mova-se. A nossa compreensão é que o percentual para gastos com serviço público subisse. Era 11% na época do Camilo. Lá nos 2 últimos anos do Camilo, a gente tinha uma compreensão que subisse para 22%, subiu para 21%. Na verdade, o que ele coloca no orçamento como percentual para ser gasto com o servidor público é um valor que ele pode aplicar ou não. Não é aquele valor todo que é aplicado. Por quê? Porque existe os chamados limites, né? Existe o limite prudencial, existe um limite, como é que eu posso dizer... normal da folha de pagamento, que é em torno de 38%. Já está na beira do limite. Né? Aí 42% o prudencial e 46% o limite, chamado limite de alerta. Bem, atualmente o Estado do Ceará ele está abaixo do limite normal, é abaixo de 38%. Ele está próximo do limite providencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim, mas está abaixo. Mas isso deixa eu... diz respeito à receita corrente líquida. Isso, Não é a receita corrente bruta. Adoro essa discussão, porque, deixa eu lhe dizer... Não é outra discussão, não estou pegando os números aqui para esclarecer. Claro, esse debate é ótimo, porque o que é que eu quero lhe dizer? Quanto você tem aí de terceirização? Está fora, pior ainda. Não, está fora. Está dentro. Não. É a rubrica gasto com serviço público. Isso é uma luta, não, isso aqui é com o pessoal. Isso é uma luta que tem o Tribunal de Contas do Estado. Por sinal, a última observação das contas do primeiro ano do governo é humano. O tribunal começou a questionar essa história. Os terceirizados não estão na conta de pessoal. E quando estiver, esse limite prudencial... Vai estourar. Vai estourar. Não, e estoura mesmo. Pronto. Se a gente for contar, porque eu vou lhe explicar. Atualmente, se você for pegar o hospital de Messejana, o Albert Sabin, ele se gasta com pessoal 8 milhões e 500 mil. E se gasta com terceirização 109 milhões de reais. É uma diferenciação de 1.299%. Está lá na conta do ISG, né? E 1.299% de diferença. Se você pegar o Hospital da Messejana, está em torno de 979%. Essa conta aqui de pessoal está só para esses ativos, inativos, aposentados e pensionistas. Só para esses 159.157 pessoas
Nesses 159 não tem esses milhares de terceirizados que tem o Estado. Tanto na educação quanto na saúde. Se juntar, a maioria dos professores, se juntar, estoura. A maioria dos professores é terceirizado. Não é terceirizado de uma empresa qualquer, mas ele é... Não, os professores não, não são. Não são terceirizados, não. Mas eles não são concursados. Bom, hoje em dia tem um quantitativo de professores que são chamados de temporários. Exatamente, essa é a rubrica lá. São temporários. Olha, então, que recebem o menor salário. Mas é um quantitativo grande. Eu estou apresentando esses números porque no ano passado vocês saíram decepcionados da negociação com o governo. Sim. Perderam a data base, que era o mês de janeiro. E tudo indica que neste ano também vão perder. Hoje, vocês já começaram a falar numa majoração de 8%. 8,67%. Esse é o 8,67%. cálculo da Fundação Sintaf. Depois de 8,5%. Do professor Lúcio. 9%. O governo, pelo orçamento que ele aprovou na Assembleia Legislativa, ele não tem condições de dar isso. E aí? Bom, Como é que está o número do DIEESE e o número da FUASPEC? Do FUASPEC. Bem, existe um debate sobre essa questão do número. Por quê? Como é que vai se operar esse orçamento? Ele serve a quem? Para quem serve o Estado? Né? Na nossa compreensão, o Estado serve ao povo cearense. Né? E como é que eu melhor sirvo ao povo cearense? Trazendo a ele uma boa boa qualidade de serviços públicos. É aí que se pega esse grande bolo e se distribui. Essa é a nossa compreensão, né? Compreensão do sindicato, compreensão do Fórum Unificado, compreensão do Mova-se. Né? Quando você nos coloca com relação a esses valores, quando a gente diz, olha, 8,67 é um índice que pode até nos ajudar a repor um pouco das perdas que foram registradas nos últimos anos. Essa é a compreensão. Então, trazer... porque é muito interessante quando fala isso, por causa da linearidade. Se a gente for discutir linearidade, fica bem fácil da gente entender. Quem ganha R$1.000 e tem um reajuste de 8,67 vai ganhar R$ 80,67. Né? Então, quer dizer, fica um reajuste abaixo de R$100 para quem ganha 1.000. Para quem ganha 1.400, o salário mínimo vai em torno de R$150 de melhoria na condição de vida desse trabalhador, o que é muito baixo ainda. Você vê que o Lula aumentou R$100 no salário mínimo agora, né? Então, o Estado do Ceará vai ter que trabalhar para poder dar essa condição para esses trabalhadores. Mas vamos voltar para a questão das terceirizadas. O reajuste 2024 foi aplicado desde janeiro nas terceirizadas. Foi 4,62%, mas ela foi de janeiro a dezembro de 2024. Enquanto que a massa de servidores públicos estaduais passaram a ter um reajuste de 5,62% a partir do mês de agosto. Pingando na conta em agosto. Foi em julho para poder pingar em agosto. Pense a perda dos 7 primeiros meses. Foi muito grande para essas famílias. Né? Então, a gente tem que entender também essa questão do lado social. É lógico, o orçamento do Estado está numa condição complicada. Não está. Nós temos esse limite, se for aplicar o 8,67, hoje ele vai para o limite de alerta. Sobe um pouquinho mais do que o limite de alerta. Não vai para o limite máximo. Não chega prudencial. Né? Ele sai do prudencial para o alerta. Entendeu? Porém, se você perceber o incremento do orçamento através da arrecadação, de toda a situação do Estado do Ceará, isso aí compensa um lado com o outro. Bom,
como é que vocês estão nas negociações deste ano? Bem, existe uma mesa chamada Mesa Central de Negociações. O Mova-se faz parte dessa mesa junto com mais 4 entidades do FOASPEC e tem os adjuntos também. Então, nessa mesa é negociado, por exemplo, nós colocamos essa proposta de 8,67 e o governo diz que vai analisar esse índice para ver se tem condição econômica de repassar. Porém, a nossa compreensão é que esse anúncio poderia ter acontecido em novembro de 2024, porque saiu o resultado da receita corrente líquida do ano de 24, ali por finais de novembro já se sabia mais ou menos quanto seria o incremento de renda do estado do Ceará. Então dava para ter anunciado um índice antes. Mas o governador é humano, né? Em sua compreensão, ele deseja que esse anúncio seja a partir de maio. Essa é a compreensão que ficou. Mesmo que ocorreu no ano passado. Isso, mais ou menos nesse mesmo período. Faz um anúncio lá para maio, junho, para poder. Então, quer dizer, e é lógico que quando a gente imagina que esse reajuste só acontece lá para maio, junho ou julho, você tem uma perda salarial registrada antes. Por quê? Ano passado não teve o chamado recomposição dos meses que não foram pagos. Então, se vocês estão pedindo 8,7 agora, 8,67. Lá, quando chegar em julho, vão pedir 10, né? Porque não, vai permanecer 8,67. Vai permanecer, essa é a proposta dos movimentos sociais, é a proposta do Mova-se. Mova-se abraça essa proposta. Então, o que eu quero dizer se a gente for entender a inflação, nós já perdemos para essa inflação. Nós já perdemos. Quando você chega lá em junho para receber uma recomposição da inflação, nós já perdemos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Entendeu? Então, quer dizer, já é uma conta que tem que ser acrescentada aos 33%, ao 33,7% de perdas registradas nos últimos anos. Do mesmo jeito que a gente contabiliza do ano passado. No ano passado e também neste ano, vocês estão conversando também com o Valdemir Catânio, né? Sim, sim. O Catânio, a qualquer momento, pode deixar lá que vai para o Detran, né? Da função de secretário de Ações Políticas e pode ir lá para o Detran. No ano passado, na negociação, ficou acertado, inclusive com a presença do deputado Renato Roseno, que ficou muito chateado porque foi desmoralizado, que o governo anunciaria a majoração salarial no início de abril e com efeito retroativo a janeiro. O governo anunciou antes do 1º de abril, como tinha anunciado o deputado Renato Roseno num pronunciamento no plenário da Assembleia. Sim. O governo anunciou antes e não teve o retroativo. Não teve o retroativo. Eu pergunto, hoje está tudo se encaminhando para que ocorra o mesmo jeito que ocorreu no ano passado. Qual é o sentimento das categorias? O que tipo de pressão, se há, que existe, vocês recebem dos sindicalizados, dos integrantes dos movimentos? A sua pergunta é maravilhosa. Nós temos... Parece até combinada, né? Nós temos sofrido muito em relação a essa situação. Há um descontentamento geral entre os servidores públicos estaduais em relação a essa situação, né? Essa é uma situação até vexatória. Eu quero aqui parabenizar o deputado Renato Rosendo pelo seu desempenho. Ele hoje está fora, né? Em defender. Ele está fora dessa negociação de vocês hoje, né? Não, mas ele sempre apoia. Ele apoiar é uma coisa, mas
No ano passado ele esteve à frente, por isso a decepção. Né? Não, mas na última conversa que houve com a liderança do governo, ele estava lá viabilizando lá na Assembleia, na né? Assembleia Legislativa. Né? Então ele se esforça, a deputada Larissa, o próprio deputado Guilherme, que agora é o líder do governo, participou de vários diálogos em relação à questão do reajuste. Bem, é um sentimento de muita tristeza entre os servidores públicos, de desalento até. Você imaginar que a cada ano você vê tudo aumentar. Escola do menino aumenta. A escola dos netinhos, para quem tem netinho, aumenta. O pão aumenta, ou a carne aumenta, o arroz aumenta, a energia aumenta, tudo aumenta e o salário não aumenta, né? Isso é frustrante, né? Principalmente pelo fato de que nós esperamos uma condição, vamos dizer, uma política de valorização dos trabalhadores, tá certo? Bem melhor no governo atual, que é um governo progressista, um governo do partido, que não é do governo só do Partido dos Trabalhadores, que é de um conjunto, de uma coligação de partidos. Então nós aqui esperamos, nós dos sindicatos, mas a categoria de uma forma geral espera um melhor tratamento nesse sentido e na prática isso não tem acontecido, isso não está acontecendo e aí a gente espera que isso melhore, essa relação melhore. O governo desrespeitou no ano passado uma lei estadual que fixa a data base. E esse ano também. E esse ano também não vai acatar, vai desrespeitá-la novamente. E os sindicatos não têm a esperança de recorrer isso à justiça para o cumprimento da lei? Olha, a gente até tenta dialogar com o Ministério Público em relação a essa situação, mas o governador ele pode, vamos dizer assim, alegar e alega, né, alguma condição fiscal, alguma crise fiscal para dizer que não vai respeitar a database. O que tem alegado? A última conversa que tivemos em relação a essa situação, que não foi com o governador até hoje não recebeu os trabalhadores, é importante dizer isso, o governador é humano, ele não sentou ainda com o Mova-se. Quando eu falo que ele não recebeu os trabalhadores, ele não sentou ainda com o Mova-se, que é o sindicato geral que representa os trabalhadores. Mas com alguns outros sindicatos ele já sentou, mas não com o Mova-se. Né? Para discutir essa situação, não. Né? Então, o que é que a gente diz? Há uma grande expectativa de que essa relação melhore e essa relação, na prática, não tem sido frutífera. Né? Temos muito a contribuir no sentido de trazer para ele assim, as insatisfações das servidoras e dos servidores públicos. Tem muita. A alegação do governo é que ele só anunciaria lá em maio e junho para ver o resultado a conversa é essa, de que vamos esperar, o governo aguarda a questão do primeiro trimestre, né? O resultado econômico do primeiro trimestre, que sai ali finalzinho de abril, meados de abril, sai mais ou menos o resultado da receita corrente líquida, e a partir daí é que ele vai fazer... O governo só publicará isso no dia 30 de abril. Ou 1º de maio, ou 1º de maio. Não, ele tem um limite que é o último dia do mês de abril, que são 30 dias após o primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre. Então é isso. Na verdade, essa publicação é bimestral. Perfeito. Então, me parece, Edson, que essa é a política que vai reger o governo Elmano nos próximos anos, né? 25, 26. A 26 né? é ano de eleição. 26 é ano de eleição. Pode ser que ele respeite a database, mas por enquanto não tem sido vamos dizer assim, de não, vamos dizer assim, respeitar a database. Ô, Pádua, o sentimento da categoria mudou em relação a anos anteriores, né? Porque no momento desse já se ouvia falar em movimento de paralisação. Hoje
é letra morta, não se fala em negócio de paralisar trabalho. Bom, muito pontualmente. As categorias, de uma forma geral, muito pontualmente. Eles têm dificuldades em parar. Vou dar um exemplo. Existem leis que foram criadas para incentivo profissional, né? E essas leis, elas colocam, se você para, você perde. Por exemplo, lá na saúde tem a GDI, que é a gratificação de desempenho institucional. As trabalhadoras e os trabalhadores que recebem GDI não param. Porque, e quem é que recebe GDI? Todas e todos. Entendeu? Se parar, perde naquele mês. Pior ainda, né? Pior ainda. Pior a situação. E veja bem, as situações vividas pelos servidores públicos estaduais, elas não são julgadas pelas cortes de trabalho, pelo Ministério Público, pelo TRT. Elas são julgadas pela justiça comum. E aí a justiça comum não é uma justiça, como é que eu posso dizer, dedicada às questões trabalhistas. Ela é uma justiça, o Ministério Público não tem uma dedicação para isso. Na nossa compreensão, as questões de relação de trabalho com o governo do Estado do Ceará, e todas deveriam ser discutidas no âmbito do TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, e não na Justiça Comum, mas não é o caso. O Padre, encerrando aqui, uma coisa mais amena. Você é servidor público do Poder Legislativo, sim, né? O Poder Legislativo, o contingente de servidores dele é bem menor do que dos outros dois poderes e menor até do que determinados setores da administração. Sim. Como é que se chega à presidência do movimento Mova-se, por exemplo? Bom, nós... Não é que eu queira, não, nem ser servidor público. Foi um convite, né, alguns anos atrás, para vir participar da luta do sindicato. Né? Nós tínhamos uma luta grande dentro da Assembleia Legislativa por valorização dos trabalhadores do Poder Legislativo. Havia dificuldades entre nós que somos concursados. Nosso salário era muito pequeno, era em torno de R$ 1.200 em 2012. R$ 1.200 era um salário muito pequeno e de um cargo isolado. Um cargo isolado significa o seguinte: não está incluído num plano de cargos, carreira e salários. Até porque o salário do Legislativo e do Judiciário são melhores do que o do Executivo. Pronto, e o nosso não era. Então, o que acontece? Nós começamos uma luta dentro da Assembleia para que nosso cargo deixasse de ser isolado para ser um cargo de carreira. Lutamos pela melhoria do plano de cargos, carreira e salário da Assembleia Legislativa, que estava parado desde 1995. Tivemos apoio do nosso querido Luiz Edson, da Associação da SALS, nessa luta, né? Deu certo. Então, em 2014, conseguimos o plano de cargo, carreira e salários. Depois, em 2018, o presidente Sarto, né? Era agora o ex-prefeito, né? Conseguimos a reorganização do próprio plano. O plano teve uma melhoria nesse sentido. Então, a carreira pública dos analistas legislativos teve uma melhoria grande. Por conta de muitas dessas lutas, né, nós fomos chamados para compor, né, a direção e continuar com essa luta. E em 2019, final de 2019, fui eleito coordenador geral. Então, começando no segundo mandato agora, né? E esperamos contribuir. Lutamos muito, gente. Padre, muito. Padre, muito obrigado por essa entrevista. Eu desejo sucesso a vocês. Espero que o governo tenha condições de melhorar realmente o salário, a remuneração de vocês. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço participar de um programa contigo, né? Um jornalista com tanto renome, tão importante para a imprensa nacional, da imprensa estadual e nacional. Eu quero aqui dizer que o Mova-se está à disposição para qualquer momento de diálogo. Qualquer momento. Obrigado. Obrigado.